Oi, oi, sou eu, Carvalho, está começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, solta a vinheta. Solta a vinheta, porque toda vez tem que falar, solta a vinheta. 18 quilates na sua mão esquerda, em cima do altar. Gente, hoje aqui no canal, mais uma vez sim, vai ter mais uma tag aqui no canal, tá? Eu sei, com certeza vocês já estão enjoados de tags, mas é o que tem pra hoje, tá? Então, por favor, não reclamem, tá? Porque tag é um conteúdo muito bom que a maioria dos youtubers estão investindo muito em tags, então eu decidi trazer aqui no canal, tá? Lembrando pra vocês que aqui no canal vai ter um desafio só quando o canal chegar a 300 inscritos. Gente, falta muito pouco, cara. Falta muito pouco. Então, quando bater 300 inscritos, eu vou trazer um desafio bacana aqui no canal. Eu não sei ainda. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de desafio, deixe aqui nos comentários que eu, juntamente com a minha equipe, vamos analisar, tá? Que equipe? Não tem nem equipe não. A equipe que sou eu. Gente, o nome da tag se chama Se Eu Fosse e Por Quê? São quantas perguntas? Nossa, muita pergunta, hein? Meu Deus do céu, nossa senhora. 25 perguntas que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo agora, beleza? Tem que falar a numeração? Posso falar só as perguntas mesmo? Vou falar assim só as perguntas, não vou falar a numeração não. Ah, você besta. Se eu fosse um mês... Se eu fosse um mês, eu seria o mês de fevereiro, até porque é o mês do carnaval, é o mês do meu aniversário e, por sei lá, eu amo fevereiro, gente. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado, sabe por quê? Porque a pessoa, os trabalhadores esperam, ficam ansiosos para chegar na sexta-feira. Às vezes eles bebem muito na sexta-feira e tem um sábado para dar aquela descansada. Então eu seria sábado. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria a primavera, não, eu seria o inverno. Com certeza eu seria o inverno, gente. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Marte. Não sei, eu não sei por que o Marte, entendeu? Não sei. Será que tem vida no planeta Marte? Sei lá, se no planeta Terra tem vida, por que que no Marte não vai ter, né? Sei lá. Se eu fosse uma direção... Como assim direção? Será que leste é dessas coisas? Eu seria leste. Leste. É, seria. Se eu fosse um móvel... Se eu fosse um móvel, eu acho que eu seria uma cama, né? Uma cama. Sei lá, cama... Cama... Você pode fazer tanta coisa em uma cama. Você pode dormir numa cama. Você pode acordar numa cama. Sei lá, gente. Vocês... Pra fazer tudo. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado. Gente, eu seria... A inveja não, eu seria a gula. Eu acho que eu seria a gula. Se eu fosse um sentido... Sentido... Se eu fosse um sentido, gente, eu não entendi. Como assim um sentido? Sei lá, sabe? Um sentido assim do dever cumprido. Um sentido assim de você fazer as coisas assim, sabe? Ah, eu não sei um sentido, eu não sei. Boiei nessa pergunta. Quem que fez essa tag aqui, pelo amor de Deus, gente? Quem que inventou essa tag? Se eu fosse uma pedra, eu seria rubi. Se eu fosse uma planta, eu seria uma orquídea. Uma orquídea. Se eu fosse um clima, não sei, talvez um 25 graus Celsius com sol bem quente, sabe? Seria maravilhoso. Se eu fosse um prato, gente, eu seria um prato, cara, de lasanha, velho. Um prato, nossa, velho, de lasanha. Nossa, cara do céu, seria tudo, velho. Tudo maravilhoso, um prato de lasanha. Gente, eu tô se mexendo assim porque eu tô de joelho, sabe? Eu ainda não consegui arrumar meu tripé, então eu tô aqui de joelho. E meu joelho tá doendo, tá? Mas eu tenho que gravar vídeo aqui pro canal. Preciso produzir conteúdo aqui pro canal. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria uma guitarra pra me lembrar do Chimbinha. Só que não. Mas eu seria uma guitarra. Ó o louco. Se eu fosse um elemento... Um elemento? Gente, um elemento. Se eu fosse um elemento, eu seria a água. Sabe por quê? Porque o ser humano, o ser vivo,
as plantas necessitam de água. Se eu fosse uma cor, eu seria verde, porque eu amo, gente, eu sou apaixonado por verde. Se eu fosse um animal, eu seria uma cobra, ou então eu seria um tigre, entendeu? Porque tanto tigre quanto cobra as pessoas têm medo, né? Até porque tem muita gente que tem medo, mas eu acho que é por causa da minha cara, entendeu? Não tem como trocar essa cara. Se eu fosse um som, eu seria um som de risada. Sabe aquelas risadas de criança? Ai, que maravilhoso. Se eu fosse um sentimento, eu seria o amor. Eu tô muito sentimental, gente. Se eu fosse um lugar, eu seria aquela torre de Paris. É Torre Eiffel que fala? Eu não sei o nome daqui. Eu seria aquela torre lá de Paris. Pra todo mundo chegar lá, tirar foto lá, sabe? Nossa Senhora. Se eu fosse um sabor... Se eu fosse um sabor... Será talvez um sabor de... Não sei, gente. Eu nem penso. Se eu fosse um sabor, seria um sabor de salgado, né? Porque tem muito salgado gostoso. Mas tinha que ser logo salgado. Se eu fosse uma palavra, eu seria a palavra Deus, né? Porque Deus é tão importante na vida do ser humano e às vezes o ser humano não dá valor. Se eu fosse um objeto, gente, se eu fosse um objeto, eu seria, sei lá, acho que um roteador. Que besta, logo um roteador com tantos objetos maravilhosos. Talvez um celular. Pode ser que seja um celular. Meu joelho tá doendo. Um celular. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos. Porque, gente, velho... Nossa, velho, o olho é uma das... tem um coração, mas nesse caso aqui eu seria os olhos, entendeu? Se eu fosse um número, eu seria o número 8, porque, sei lá, eu acho que o número 8 me dá sorte. Desde criança que eu gosto do número 8, tá? Se eu fosse uma música, eu seria... Se eu fosse uma música... Gente, se eu fosse uma música, eu seria a música Debaixo do Mesmo Céu. Se você não escutou essa música, gente, essa música é perfeita, cara. Claro que é da Joelma, tá? Antes de vocês falarem assim, ah, é da Joelma, é da Joelma. Sim, é da Joelma. Debaixo do Mesmo Céu. Essa música pra mim, velho, é a melhor que tem. Gente, então, esse foi a tag, tá? Nossa, velho, tanto de pergunta. Essa foi a tag se eu fosse e porquê. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Como eu falei aqui no começo do... Nós já tá com quase 8 minutos. Como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo, sim, eu vou investir muito em tags, tá? Mas aqui no canal também vai ter desafios, vai ter vlogs, tá? Vai ter a brincadeira, porque eu tô pensando de criar um quadro aqui no canal para me trazer convidados, tá? Estou em processo de adaptação. Espero que dê certo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de cada um de vocês que acompanham o canal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Tchau. Fui.